Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 4. Isaac, um caráter pacífico. Leitura bíblica em classe. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, vacas, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-se de nós, porque muito mais poderoso te tem feitos do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram os dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes que o seu pai tinha chamado. Naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, que contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reobote, porque agora alargou o Senhor e acrescentou nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o anjo, o Senhor, naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Bem, meus amados irmãos, estamos na lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre Isaque. Isaque foi o filho da promessa, todos nós conhecemos, e Deus fez com que Abraão, com 100 anos, gerasse Isaque. Então Isaque, ele foi gerado com 100 anos que seu pai tinha, né? Então Isaque foi um filho abençoado por Deus, e nós vamos ver a partir desse momento como é que Deus segura exatamente a madre de Sara para que Abraão venha ter 100 anos de idade e venha gerar um filho que tornou-se um filho brilhante e conhecido por todas essas eras. Nós conhecemos que nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, Isaque é o nosso assunto de hoje que nós vamos estudar nesse momento. Então, nós temos logo aqui a bênção de Deus sobre Abraão tendo seu filho Isaque, com 100 anos de idade. Nós podemos ver que na Bíblia nós temos aqui, abra sua Bíblia aí e acompanhe conosco, exatamente a maneira de Deus trabalhar para que venha a nascer filhos como aconteceu aqui com Abraão, como Isaque. Então, filhos que venham ser gerados a partir dos 100 anos de idade. Vocês podem ver isso em Gênesis, vamos aqui devagarzinho para todos compreender, capítulo de número 5, versículo de número 6. Sete gera com 105 anos. Então, filho de Adão, Sete, ele vai gerar com 105 anos. Então, veja, mais de 100 anos, né? A partir dos 100 anos para cima. Então, nós vemos o seguinte, que quando Sete vai gerar com 105 anos, ele vai gerar quem?
Ele vai gerar exatamente a Enos. Então, Sete gera com 105 anos a Enos. Enos vai gerar com 90 anos. Veja, meus irmãos, 90 anos, menos de 100 anos de idade. Ele vai gerar quem? Cainã. Então, Enos gera Cainã. Cainã. Cainã vai gerar com 70 anos, menos de 100 anos de idade. E ele vai gerar quem? O Cainã. Ele vai gerar o Malael. Malael. E Malael vai gerar exatamente com 65 anos, menos de 100 anos de idade. Ele vai gerar a quem? A Jared. E Jared vai gerar com 162 anos. Ele vai gerar quem? Ele vai gerar Enoque. Aqui nós temos a continuação. Matusalém, ele vai gerar com 187 anos. E ele vai gerar quem? Matusalém? Lameque. Esse Lameque aqui vai gerar com 182 anos. Ele vai gerar quem? Noé. Então, Lameque gera Noé. E Noé vai gerar com 500 anos. E vai gerar 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Vejamos. Olha, meus amados irmãos, nós podemos ver o seguinte: depois de 105 anos, ele serviu a Adão 105 anos para poder gerar o seu filho, Enos. Então a bênção de Deus estava exatamente aqui, ó, em Sete, gerando com mais de 100 anos, ou a partir dos 100 anos, ele gera um filho abençoado. Quem foi Enos? Enos foi um adorador. E nós vemos que Enos vai agora gerar o seu filho com 90 anos. E 90 anos é menos do que 100. Então, não seguiu o exemplo dos seus pais, que geraram acima de 100 anos, ou a partir de 100 anos. E aqui nós vemos que, com 90 anos, Enos gerou quem? Cainã. Quem foi Cainã? Onde está a sua história? Onde Deus se revelou? Então, aqui nós temos a primeira geração, aqui nós temos a segunda geração. E Cainã, com 70 anos, ó, menos, nós podemos ver, ó, só menos, ó, 90, 70, 65, só aqui, ó, que nós temos mais de 100 anos, só aqui, ó, quando chega em Jared. Então vamos aqui. Cainã, quem foi? Nós não conhecemos muito a sua história. Ele vai gerar com 70 anos. Ele gerou quem? Malael. Então, Malael, quem foi Malael? Quem foi esse Mala? Quem foi? A Bíblia não fala sobre ele. Nós não vemos Deus se revelando. A Cainã se revelou a Enos, porque Enos foi um adorador e começou a invocar o nome do Senhor. Por isso que ele foi um homem abençoado por causa de Sete. Porque Sete serviu a Adão por mais tempo, 105 anos, e gerou a Enos. Por isso que Enos foi abençoado. Mas Enos não gerou com mais de 100 anos, gerou com 90. Por isso que gerou um Cainã. E aqui nós vemos que Cainã gerou com 70.
a Mala, o Malael. E o Malael vai gerar com 65. Quem? Um Jared. Agora, quando chega no Jared, nós estamos na quarta geração. Nós temos a primeira com Enos, segunda com Cainã, terceira com Malael e a quarta com Jared. E na quarta geração, sempre Deus vai falar com alguém. Foi Deus quem falou para Abraão: Abraão, tu serás uma bênção, eu multiplicarei a tua semente. E Deus falou que a semente seria multiplicada e seria exatamente cativa a uma terra alheia, que era o Egito, terra estranha. E depois, na quarta geração, Deus fazia subir, tirar esse povo exatamente dessa terra. Foi aonde Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito, depois, na quarta geração. Então, na quarta geração, sempre Deus vai trabalhar em prol de alguém. E aqui na quarta geração, depois de Enos, nós temos Cainã, Deus não fala, Malael, Deus não fala, e Jared agora, com 162 anos, agora sim, com mais de 100 anos, 162, ele vai gerar quem? Um Enoque. Agora nós podemos ver Deus na história. Veja, meus irmãos, isso é Bíblia. Veja aí Gênesis capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 5. E você vai ver que Enoque andou com Deus. Enoque foi um homem que agradou a Deus, foi um arrebatado. E desta forma, Enoque serviu a Deus. Quando chega exatamente aqui, em Matusalém, veja, ele foi gerar seu filho com 187 anos. Ele gerou quem? Lameque. Esse Lameque aqui não é o Lameque de Gênesis 4 e 24. Aquele que é da descendência de Caim. Não. Esse Lameque aqui é o Lameque que veio restaurar o nome verdadeiro. Esse Lameque aqui é o Lameque, pai de Noé. Então, Matusalém, ele vai gerar quem? Um Lameque, que ele vai profetizar exatamente sobre um homem que vai vir. Olha aí quem é, seu filho Noé. Então ele vai profetizar que vai vir um restaurador da terra, da maldição. Então ele está profetizando sobre o seu próprio filho, que vai vir exatamente depois, quando ele tiver 182 anos. Aí vai ser gerado quem? Noé. Quando chega em Noé, ele foi gerar com 500 anos. Colocou todos no bolso. Aqui 105, 162, 187. Noé colocou todo mundo aqui no bolso, porque ele foi gerar com 500 anos. E ele gerou quem? Três filhos. Ele gerou trigêmeos, porque foi no ano 500 de Noé que ele gerou a Sem, Cão e Jafé. Não foi no 500, 501, 502, não. Foi no ano 500 que ele gerou 3 filhos, certo? E exatamente os 3 mundos que existem. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos o seguinte, que os filhos abençoados por Deus, eles foram gerados depois ou a partir dos 100 anos. Por exemplo, Sete foi um homem abençoado porque ele gerou depois dos 105 anos, depois dos 100 anos, gerou quem? Enos. E Deus falou com Enos, foi um adorador. Agora Enos foi gerar com 90 anos, não seguiu o exemplo, aí gerou um Cainã. Quem foi Cainã? Nós não temos menção. Malael também, 65 anos também. Somente em Jared, com 162 anos, aí sim, com mais de 100 anos, vai gerar um Enoque, um arrebatado. Aí Deus novamente fala aqui. Quando chega aqui em Matusalém, que é uma Bíblia viva, viveu 969 anos, aí nós vemos que ele foi gerar com 187 anos. Gerou a Lameque. Lameque também teve comunicação com Deus, porque foi um profeta, foi pai de Noé. E ele foi gerar com 182 anos, mais de 100 anos, e gerou a Noé. Não precisa nem falar quem foi Noé. Então veja que a Bíblia, dentro da sua genealogia, vai mostrar que Deus fala por meio
de filhos, de pais, que serviram mais tempo aos seus pais. Ou seja, os filhos que serviram mais tempo aos seus pais, eles vão ter filhos brilhantes. Por exemplo, se um filho, 14 anos, 15 anos, quer chutar o balde, o pau da barraca, quer sair de casa, e o pai ensina, meu filho, fica dentro de casa, vamos aprender, vamos... E o filho não quer, sai, e eu vou casar, 14 anos, 15 anos, quer se ajuntar e etc. Esse filho não vai ter filhos brilhantes. A probabilidade desse filho é ter filhos sem ser abençoados. Primeiro, os filhos precisam aprender. E os filhos com 14, 15 anos ainda não têm o aprendizado necessário para encarar uma vida, para encarar exatamente uma paternidade. Então Deus mostra exatamente que quem mais serve aos seus pais são esse, pelo tempo que ele serve aos seus pais. Deus coloca um prêmio lá na frente, um filho vai nascer na história dele e ele vai ser brilhante. Por isso que Deus segurou exatamente a madre de Sara e somente com 100 anos de idade, Abraão gera exatamente Isaque, para mostrar que Deus, na história da humanidade, ele abençoa filhos que nascem a partir dos 100 anos, quando seu pai começa a gerar. Meus amados irmãos, agora nós vamos para a nossa história. Quando Abraão, exatamente, vamos pegar aqui a nossa Bíblia, abra sua Bíblia aí, exatamente em Gênesis, capítulo 26, versículo 1, porque a história começa aqui, a história de Isaque, ela começa aqui, sobreveio à terra uma fome, pela segunda vez, após aquela que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então vamos lá. Gerar. É aqui que começa o desdobramento da história por causa da fome que aconteceu. E Deus havia dito a Isaque que ele não descesse ao Egito, que ele não fizesse como fez Abraão, porque o Egito sempre vai deixar suas marcas. Abraão foi ao Egito e quando veio trouxe uma egípcia, Agar. E Deus havia dito que abençoaria Isaque exatamente na terra que Deus havia dito que ele deveria ficar. Então, o Egito tem alimento, mas Deus abençoa aquele que obedece à sua voz. Não é simplesmente o Egito que vai ter alimento. Deus vai dar alimento na terra que ele vai dizer. Precisa ser obediente. E Deus falou com Isaque, e Isaque obedeceu. Isaque ficou exatamente na terra de Gerar, onde Deus começou a abençoar. Mas nós vemos o seguinte, que na história de Isaque, nós vemos as circunstâncias negativas acontecendo, porque aconteceu com Abraão e agora se repete com Isaque. Ou seja, quando Abraão mentiu no caso da sua mulher, dizendo que era sua irmã, para Abimeleque, Abraão mentiu. Mas na frente nós vemos a própria Bíblia revelando a mesma circunstância na vida do filho, ou seja, de Isaque. Isaque agora também vai mentir da mesma forma que Abraão, dizendo que Rebeca é sua irmã. Meus irmãos, as promessas de Deus, nós vemos que passou do pai para filho, conforme diz aqui o tópico da lição. Mas os pecados não passam de pai para filho. O pecado não é hereditário. Até mesmo quando nós dizemos que o homem tem a natureza pecaminosa, é diferente de eu dizer que o homem tem a natureza humana que peca. Porque quando eu digo que o homem foi criado com a natureza pecaminosa, eu estou colocando uma negatividade. Quando Deus criou o homem, fez com a natureza pecaminosa. E isso é antibíblico.
Portanto, o homem tem a natureza humana que peca. Isto traz exatamente uma veracidade e mostra exatamente que o pecado não é automático. E Deus não fez o homem para pecar. Então nós vemos o seguinte, que Deus disse ou seja, nós estamos aqui falando sobre a questão da mentira. Então, por que Isaac mentiu igual a seu pai? Se o pecado não é hereditário, não passa de pai para filho, então nós vemos que há um espírito familiar, que esse espírito é um espírito demoníaco que trabalha em gerações. Isto é, nós podemos ver que demônios podem atuar em famílias por séculos. Ou seja, desde os tataravós, passando pelos bisavós, trisavós, bisavós, e avós, pais e filhos, netos, bisnetos. Isto é, demônios que trabalham nas famílias, que exatamente traz as mesmas más qualidades, os mesmos maus caráter que aconteceu com os antepassados. Agora, cabe a nós que estamos numa família se levantar e mostrar que o inimigo, Satanás e os seus demônios não vai conseguir fazer isso comigo ou com você. Isto é, o que aconteceu com nossos pais antepassados não é automático que tem que acontecer conosco. Deus mostra que nós podemos sim colocar o nosso nome diante de Deus e Deus erguer ele para que a nossa família seja abençoada. Então, faltou exatamente nesse momento o caráter de Isaac quando ele mentiu a respeito da sua mulher. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que Deus havia dado uma promessa, mas essa promessa vinha com a bênção. E a bênção vem ao obediente. Então, Isaac obedeceu, desta forma atraiu a bênção. Por isso que quando ele estava em Gerar, Deus começou a abençoar a terra. Então a bênção de Deus veio para a terra em Gerar. E a bênção de Deus veio exatamente para a cidade. Então Isaac recebeu a bênção da terra, a bênção da cidade e a bênção da semente. Isso Deus havia abençoado. Se ele ficasse aonde Deus havia determinado, Deus o abençoaria. Então ele abençoou a terra. E Isaac semeou naquele mesmo ano. E a terra produziu 100%. Ou 100 por 1. Deus sabe que a maldição veio sobre a terra. E nos dias de Caim, Deus havia dito para Caim, porque Caim não temeu a Deus, não obedeceu ao Senhor, que a terra não daria sua força. Isso mostra que, se a terra não dará sua força, para Caim, a terra não pode produzir, porque Caim foi do maligno. Aí nós vemos o seguinte, em Mateus 13:8. Jesus falando sobre as forças que a terra pode produzir. Há 3 forças na terra. A primeira, 100%. A segunda, 60%. A terceira, 30%. Então, nós podemos ver o seguinte. Essa é a bênção máxima de Deus que Isaac conseguiu na terra. Outros podem conseguir 60%, outros podem conseguir 30%. Mas há um problema aqui de fidelidade, porque quando alguém consegue só 30%, ele está na perca de 70%. E quando a pessoa consegue só 60%, ele está na perda de 40%.
Então Deus não fez ninguém para perder. Deus fez todos para ter 100%. E quando Deus abençoou a Isaac na terra de Gerar, Deus lhe deu a bênção máxima, a bênção de 100%. E Isaac semeou no mesmo ano e a terra produziu 100%, sem medidas. Então, meus irmãos, nós podemos ver que 30, 60 e 100 é diferente de 30, 60 e 90. Porque matematicamente o correto seria esse. Porque são múltiplos de 3. São múltiplos de 3. 30, 60 e 90. Mas Deus falou na sua palavra que é 30, 60 e 100. Por que 100? Porque Deus dá mais 10, que está fora exatamente do propósito, para que o homem reconheça que deve contribuir para a obra de Deus. Então há necessidade de nós reconhecer que a bênção de Deus é superior, vem além daquilo que Ele já projetou para nós. Além dos 90, Deus dá mais 10 para que a gente reconheça e possamos nós contribuir para a obra de Deus. Meus amados irmãos, quando Isaac foi abençoado, começou exatamente a inveja. A inveja dos filisteus, do rei de Gerar, dos pastores de Gerar. Foi exatamente aqui em Gerar que começou a inveja, porque Isaac estava rico. Então Isaac começou a ficar rico, com posses de terra, de gado, de ovelha, muita gente ao seu serviço. E Abimeleque não aceitou de forma alguma que Isaac fosse mais rico do que ele. Porque quando Deus abençoa, abençoa mesmo. Nem o Egito chega perto da bênção que Deus já preparou para aqueles que o temem e o observam os seus mandamentos. Então, quando Abimeleque viu que Isaac estava abençoado, a maneira de expulsar foi a única forma para que Abimeleque ficasse ali naquela terra, sendo o rei mais sucedido. Então a inveja é uma forma de perseguição e também ela vai servir para empurrar Isaac para cumprir os propósitos de Deus que está lá na frente. Então, a inveja chegou aqui e Abimeleque empurrou exatamente Isaac para mais distante. Então Isaac, ele sai de Gerar por causa da inveja de Abimeleque. E ele vai para o vale de Gerar. Ele vai para o vale. E é aqui no vale que ele começa a cavar os poços. É exatamente aqui no vale que ele começa a cavar os poços que os seus pais haviam cavado e depois haviam entulhado, entupido pelos pastores, pelos filisteus de Gerar. Motivo de guerra, motivo de desavença, quando depois que Abraão morreu. Mas agora Deus levanta Isaac para desentupir os poços que os seus pais haviam cavado. E agora em Gerar, Deus começa a abençoar. Então a bênção está exatamente naquele que obedece a Deus. Onde está a bênção aqui? Deus começa a produzir água no poço que foi cavado no vale de Gerar. E aqui no vale Deus lhe dá águas vivas. São essas águas vivas que vai trazer motivo, mais uma vez, dos filisteus, do povo de Gerar, e vão querer esta água. Vai dizer, esta água é nossa. Saia daqui, Isaac. Então Isaac vai ser mais uma vez expulso. E ele sai daqui mais uma vez e vai mais
em uma outra região para cavar um novo poço. Então, meus amados irmãos, esse primeiro poço é exatamente o poço que trouxe uma discórdia, uma porfia, e nesse primeiro poço foi dado o nome de Ezeque. Então, porque o povo começaram a contender, por isso lhe deram o nome de Ezeque. Mas Isaac, ele fez que nem Cristo. Veio a afronta, mas ele desprezou as afrontas. Ele não retribuiu mal por mal. Ele simplesmente, de um modo pacífico, de um modo longânimo, saiu sem exatamente reclamar, sem realmente brigar. E ele foi exatamente para mais distante, e ele começou a cavar um novo poço. Mais uma vez, os pastores de Gerar, os filisteus, eles começaram a brigar com Isaac, porque o poço sempre dava água. O poço que Isaac cavava sempre dava água. Mais uma vez, houve uma discórdia, uma contenda entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Tomaram o poço novamente. E por causa desta briga, por causa desta contenda, deram exatamente o nome ao segundo poço, de Sitna. Veja, meus amados irmãos, primeiro, águas vivas, que foi exatamente as águas que trouxe bênção para Isaac. Deus havia dado a Abraão um projeto de conquistar terras e peregrinar. A peregrinação é necessária para que venha marcar os termos e conquistar a herança que Deus lhe deu. Então é necessário peregrinar até que haja um estabelecimento de tenda, de casas e altar de adoração a Deus. Enquanto estamos peregrinando, nós estamos marcando exatamente a terra aonde é a nossa possessão. Foi isso que Isaac fez. Ele começou a peregrinar e Deus começou a abençoar. Veio a inveja e a inveja foi empurrando Isaac exatamente para conquistar novas terras. E é aqui que nós vemos que quando exatamente estão nas águas vivas, o poço que vem desde Abraão, que é a primeira geração, depois passa por Isaac, a segunda geração, depois vem para Jacó, a terceira geração, e depois chega em José, a quarta geração. Mais uma vez, na quarta geração, Deus mostra a saída. Por quê? Porque na quarta geração sempre aparece alguém como libertador. E foi o que aconteceu. Moisés chega na história para libertar o povo de Israel. Mas como nós estamos falando de poço, e o poço são de águas vivas, isso faz uma conexão muito grande com o que Jesus falou em João capítulo 4, sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana ia ao poço de Jacó. O mesmo poço que havia sido cavado por Abraão, desentupido por Isaac, e agora Jacó coloca seu nome como dono. Mas Jacó dá o poço a seu filho José como herança. Mas José não consegue desfrutar do poço, porque José é vendido muito cedo pelos seus irmãos aos ismaelitas, e José vai para o Egito, e lá ele vai ser governador do Egito. E nunca mais José volta, e ele morre por lá. E não desfruta do poço. E lá na história da mulher samaritana, João capítulo 4, aparece Jesus como o verdadeiro herdeiro do poço de Jacó. E chega pedindo água. Dai-me de beber. E Jesus sabia que havia uma mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, todos os dias, iam atrás de águas naquele poço. E Jesus começou
a mostrar a necessidade da mulher, porque a mulher não tinha só um poço natural com águas que era tirado de balde. Não, Jesus sabia que a mulher tinha um poço fundo, um poço que era a sua vida sentimental, a sua vida que a própria mulher havia falado e havia revelado. Como vai tirar esta água se o poço é fundo? A mulher havia tido 6 maridos, havia um vício na vida dela, e somente Jesus poderia tirar aquelas águas turbulentas, aquelas águas sujas que estavam no coração, na vida daquela mulher. E Jesus começou a oferecer águas vivas, não as águas lá de Gerar, de Isaac, mas águas verdadeiras, celestiais, águas que procedem do trono de Deus, que vem na vida da pessoa e muda para uma vida melhor. E a mulher, ela começou a entender que ali estava um profeta, porque estava revelando a vida dela, a vida íntima dela. E ela sabia que ele não era simplesmente um profeta, ele era o Messias, porque ela creu que Cristo era o enviado. E era motivo agora de Cristo mostrar exatamente a verdade dos fatos a respeito das águas que ele trouxe, que era a presença de Deus por meio do seu Espírito, o seu Espírito Santo. Então a mulher creu, recebeu águas vivas, e Jesus sabe, como profeta, melhor do que qualquer outro, que tira qualquer água suja sem precisar de balde ou de corda, porque ele é um profeta por excelência. Então, meus amados irmãos, estas águas vivas, no tempo de Isaac, elas foram cobiçadas, e Isaac foi exatamente para um outro lugar. E esse novo lugar cavou um novo poço e foi chamado de Sitna, por causa da confusão, exatamente por causa que os pastores, mais uma vez, contenderam, e Isaac foi novamente para um outro lugar. E nesse lugar, bem amplo, um lugar muito amplo, ele também começa a cavar um novo poço. Esse poço também dá água, é a água que vai exatamente ficar nesse lugar abençoado que, segundo ele, Deus vai abençoar, Deus está aqui, Deus o alargou. Então, meus irmãos, esse lugar não foi um lugar que ele foi abençoado. O lugar que ele chamou de Rehobote. Esse aqui já é exatamente o terceiro poço, Rehobote. Por quê? Era um lugar grande? Era. Mas não estava aqui a bênção de Deus. A bênção de Deus estava lá na frente. Então, aqui era só um começo para uma vitória que viria lá na frente. Ou seja, você pode ter um carro que ainda não é o carro perfeito dos teus ideais. Você pode estar numa casa, mas aquela casa ainda não é uma casa que você vai ter no futuro. Então, esse aqui é uma terra, mas não é uma terra que ele vai ainda estar exatamente lá na frente. Esse aqui é um poço, mas ainda é um poço pequeno em relação à terra, que é ampla. Mas Deus, ele vai fazer com que Isaac suba exatamente a um lugar chamado Berseba. E nesse lugar começa Deus falar com Isaac. Então Deus primeiro fala com Isaac. E é aqui que Isaac percebe, em Berseba, que Deus vai estar exatamente com ele. E é aqui que começa a ficar emocionante a nossa história sobre Isaac. Porque Isaac, ele começa, em segunda coisa, adorar a Deus. Ele constrói um altar. Ele constrói uma tenda. Então, Isaac agora se estabelece. Ele não peregrina mais. A peregrinação
já aconteceu, os termos já foram marcados. E aqui, em Berseba, ele começa a ouvir Deus falar, adora a Deus, e mais uma vez, aqui em Berseba, ele vai cavar um poço. Glória a Deus. Ó, ele cava um poço em Berseba. Esse poço foi cavado. Mas a Bíblia vai mostrar que ele vai dar água, mas lá na frente. Mas é preciso primeiro. Olha aí, irmãos, o poço só foi cavado em 5º lugar. Primeiro, Deus se manifestou. Segundo, ele adorou. Terceiro, um altar foi feito. Quarto, precisou se estabelecer, colocar uma tenda para ele ficar. E agora, em 5º, cavar o poço. Então, o poço estava em 5º lugar. Mas havia um problema, porque o poço ainda não tinha água. O poço não tinha água. Era necessário o poço fluir água. Mas para que isso acontecesse, Deus, ele revela lá atrás a Abimeleque que ele é o abençoador, Deus é o abençoador de Isaac. E quando Abimeleque, que aqui já não havia feito confusão com eles, Abimeleque sai de Gerar e vai exatamente com o seu chefe, com o seu conselheiro, Alzate e o Filcol, então eles vão exatamente aqui, ó, em Berseba, falar com Isaac. Irmãos, Isaac, ele teme a vinda dos filisteus, teme a vinda exatamente de Abimeleque, porque ele diz, já vieste fazer contenda conosco de novo? Vocês nos expulsaste lá da sua região, das suas terras, e você nos tem odiado. Isaac, ele tinha algumas reservas guardadas, algumas mágoas, porque no começo eram amigos e agora Deus precisava retirar esta mágoa, este rancor do coração do seu servo, de Isaac. Para que isso acontecesse, Deus mostra para Abimeleque que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ali, ou seja, Abimeleque, ele sabe que a bênção está em Isaac. E a melhor coisa agora é fazer as pazes. Abimeleque agora vai fazer as pazes com Isaac, porque ele reconhece Deus. E quando ele reconhece Deus, ele vai pedir perdão a Isaac. Ele vai pedir para que Isaac faça um pacto com ele. E ali renove as suas alianças, as suas amizades. Isaac aceita a nova aliança, o novo pacto. E ali, de repente, com aquela paz, com aquela harmonia, o rancor saiu, Isaac lhe dá o banquete, a paz é restaurada, e depois Abimeleque é despedido em paz. Sabe o que acontece, meus irmãos? Os servos de Isaac, depois que houve exatamente a comunhão, o acordo, os servos de Isaac vieram até o poço. E segundo o que está na Bíblia, a notícia que trouxeram para Isaac era: nós achamos água. As águas de Deus, elas só podem vir para a nossa vida quando nós estivermos bem com o próximo. Mesmo que ele se apresente ao nosso inimigo, mas Deus vai fazer com que amontoe brasa sobre sua cabeça
E ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus. E ele vai reconhecer que tu és um servo de Deus. E ele vai fazer amizades, vai pedir perdão e vai reconhecer que é necessário que você também o perdoe. Somente assim, através do perdão, da reconciliação, Deus pode brotar águas. Foi o que aconteceu na vida de Isaac. Berseba, o nome da cidade, e esse quarto poço, exatamente a quarta geração, foi-se dado o nome de Seba, que é exatamente agora conhecido a sua cidade como Berseba. E esse poço foi conhecido agora como Poço do Juramento. Glória a Deus. Assim termina a história de Isaac com respeito ao que nós estamos estudando. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês e vamos fazer a nossa conclusão exatamente conforme o que está escrito na nossa conclusão. A Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac, para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Então, toda essa questão está exatamente em ter fé no Deus que tudo pode, que pode apaziguar toda tempestade. E as águas que é necessário fluir acontecerão para que haja prosperidade espiritual e material. Deus venha te abençoar ricamente com esse subsídio e possa ser que os seus alunos sejam também abençoados. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.